Quais as causas do seu nervosismo na hora que vai se comunicar? Salve pra você, Wendel Rodrigues aqui falando. Baita alegria ter você aqui. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e já aciona o sininho, porque todas as vezes que eu publicar conteúdo, e tem conteúdo diário, você vai ser avisado, você vai receber o aviso. Combinado então? Vamos lá então? Olha aqui. Causas do nervosismo. Você bem sabe que aqui nas nossas redes sociais, eu ensino as pessoas, eu ajudo as pessoas a saírem do nervosismo à confiança para se comunicar. Só que para que você possa sair do nervosismo, possa controlar o nervosismo, você precisa entender as causas desse nervosismo. E para isso, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 razões, são 7 motivos, 7 causas que causam o nervosismo. 7 fatores que provocam o nervosismo em você. É bem verdade que quando você fica nervosa, fica nervoso, uma dessas 7 razões aqui está entre os motivos. Uma delas, às vezes, mais de um motivo aqui. Eu vou detalhar cada um deles aqui para você, tá? Vamos começar o primeiro? Olha aqui. Ansiedade e estresse. Vamos recordar um pouquinho os conceitos de ansiedade e estresse? O que é ansiedade? Ansiedade é quando você tem uma preocupação excessiva, uma preocupação contínua, uma preocupação persistente, que gera angústia muitas vezes. E estresse? Estresse é quando você está envolvido em uma situação nova, normalmente, e você tem medo. Normalmente, nas situações novas, nós ativamos o gatilho da preocupação, nós ficamos atentos o tempo todo, com medo de falhar, com medo de errar, acima de tudo porque, atenção, esse estresse, esse medo pode nos levar a uma situação de vergonha. Então, por essa razão, acima de tudo por essa razão, ansiedade e estresse, que é o primeiro motivo, você sente nervosismo. Eu tenho convicção, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já sentiu esse nervosismo de maneira mais intensa. E às vezes, de maneira intensa, aí os sintomas são impressionantes. Nós ficamos com as mãos molhadas, nós ficamos muito inquietos, nós começamos a suar o corpo, a voz fica trêmula, você não consegue efetivamente falar, exatamente porque está sobre o aspecto da ansiedade. Ou então sobre muito estresse, muita pressão, muita intensidade, prazos a cumprir. Inevitavelmente isso nos leva à condição de nervosismo. Agora, como é que a gente se insere isso na comunicação? Todas as vezes que nós vamos, de alguma forma, fazer uma comunicação, fazer uma apresentação, seja diante das pessoas, seja na mídia, na concessão de uma entrevista, seja diante da câmera, nós sempre, normalmente, isso significa uma situação nova. Por mais prática que você tenha quando você vai gravar um vídeo, por mais vivência e experiência que você tenha na hora que vai conceder uma entrevista, por mais rotineira que seja a sua jornada de estar o tempo todo fazendo exposições, se você minimamente se prepara para cada um desses momentos, sim, isso gera um pouquinho ou um pocão de ansiedade em você e um razoável ou intenso estresse. Quando você está habituado, esses sentimentos, essas situações, essas circunstâncias aqui, ansiedade, estresse, elas são menores. Mas quando você não está tão habituado, a ansiedade e o estresse geram um nervosismo realmente muito forte. Então, sem dúvida, é uma das razões para que você fique nervoso, para que você fique nervosa, tá? Normal, e isso aqui é normal, passa a ser anormal quando efetivamente a ansiedade ela te domina e quando o estresse ele é tão forte, tão intenso que gera uma circunstância de nervosismo que você não consegue avançar, pronunciar, comunicar uma única palavra. Aí sim é preocupante. Mas a ansiedade e o estresse não são as únicas causas do nervosismo. Quais são as outras? Quero apresentar aqui uma segunda, que é quando você se depara com algo novo. Eu não sei vocês, vou contar uma história aqui muito especial. Uma história comigo, aconteceu comigo. Eu atuei muito tempo em televisão, muito tempo. E aí, por iniciativa própria, eu deixei a emissora exatamente para me dedicar à minha empresa, que é o Instituto Wendel Rodrigues. Pois bem, recentemente, 2 anos depois,
eu comecei a fazer umas produções especiais para uma emissora aqui no Distrito Federal. Só produções especiais para a gente buscar prêmios, ganhar prêmios, enfim. E houve um momento, isso é uma coisa curiosa, eu até então não tinha revelado. Houve um momento em que, nessa retomada da TV, eu fui fazer uma entrada ao vivo em rede nacional. Até aí nada demais, porque eu fazia isso diariamente. Eu trabalhava na Record, detalhe, tá? Eu trabalhava na Record, trabalhei muito tempo na Record, muitas matérias em rede, muitas reportagens vinculadas no Brasil e fora do Brasil, muitas premiações e a minha participação nos principais telejornais de rede da emissora. Fazia isso quase que diariamente. Então era comum, rotineiro, absolutamente rotineiro. E aí eu conseguia, por exemplo, controlar minha ansiedade e meu estresse. Conseguia, eu os tinha, ficava nervoso, mas conseguia controlar absolutamente, tá? E aí eu passo um período sem fazer. E aí eu retomo para fazer essa entrada, esse link ao vivo no SBT. Olha, o SBT aqui em Brasília, olha que coisa. Aí um belo dia, a chefe de reportagem disse assim: Wendel, vamos precisar de você para fazer uma entrada ao vivo em rede nacional no Telejornal da Manhã. Eu falei, claro, vamos lá, sem problema. E fazia um tempinho, um ano e meio mais ou menos, que eu não fazia entradas em rede. E aí eu fui fazer, aconteceu uma coisa muito curiosa. Por quê? Eu estava habituado, mas deixei de fazer por um período representativo, 18, 20 meses. E fui retomar. Eu estava preparado com a equipe, o cinegrafista na minha frente, o repórter cinematográfico na minha frente, o assistente também. Estávamos preparados para entrar em rede, telejornal com uma ótima audiência, líder inclusive no horário. E aí o âncora me chama, nós vamos agora a Brasília. Quando ele citou Brasília, eu estou aqui ouvindo, quando ele citou Brasília, olha que coisa curiosa. A minha perna esquerda, ela começou a tremer. Literalmente, ela começou a tremer. Ela tremia. E eu estava aqui preparado. Eu dei uma olhadinha assim para a perna, eu não tinha controle sobre a minha perna. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Eu não tinha controle. Como eu passei a não ter controle sobre a minha perna, o nível de nervosismo aumentou. Mas eu estava muito concentrado, muito concentrado. E aí o apresentador me chama, e aí eu entro. Aqui em Brasília, tal. Isso durou 2 minutos, 2 minutos e meio, 3 minutos no ar, ao vivo para o Brasil inteiro. Isso é uma eternidade em televisão. E durante todo o processo, olha que coisa, a minha perna tremendo. Só que ela tremia de uma maneira até levemente sensível. Não era aquela tremedeira gigantesca, não. Ela tremia. Mas era o gatilho do nervosismo, sem dúvida alguma. Porque eu estava há bastante tempo sem exercitar, sem viver aquela prática e me deparei com algo novo. Não era tão novo, mas eu voltei a conviver com aquela circunstância nova. Resultado, durante os 2 minutos e meio que eu estive no ar, a perna estava tremendo. Só que ela ficou, com o decorrer do tempo, conforme o tempo foi passando e eu estava absolutamente desenvolto, mesmo assim desenvolto, não houve nenhum travei nenhuma vez, titubeio, que seria normal, tá, gente? Todo mundo vive uma situação como essa. Na hora que você vai gravar um vídeo, na hora que você vai falar diante das pessoas, na hora que você vai entrar ao vivo, sendo entrevistado ou profissional de comunicação ou jornalista, isso acontece. Mas mesmo assim eu continuei, a minha desenvoltura foi muito boa e demorou ao final. Recebi as mensagens da equipe, pô, foi legal, foi show, massa, maravilha. E eu saí conversando com a equipe para ir para o carro, para ir para a próxima atividade nossa. E eu não comentei com ninguém. Estou comentando aqui agora. Mas quando eu entrei no carro e nós fomos em relação a outra pauta, eu fiquei lembrando, caramba, que coisa, quem diria? Depois de 17 anos, mais de 2.000 reportagens realizadas, devo ter entrado ao vivo em rede mais de 500, 600 vezes e, no entanto, naquele momento, na retomada e a minha mente, o meu comportamento naturalmente compreendeu como algo novo, a perna tremeu. Nos primeiros 30 segundos tremeu bem forte, mas depois ela foi diminuindo, mas eu concluí e ela estava tremendo. Eu cito esse exemplo apenas para que você possa entender que
todas as vezes que você vai se deparar, vai fazer, vai realizar, vai produzir, vai conduzir uma circunstância nova, é natural que você fique nervoso, que você fique nervosa. Fique presente para isso, tá bom? Nada de meu Deus. Agora, o que eu sugiro? Eu até pontuo isso muito com os meus alunos. Eu sempre digo, olha, nós precisamos e devemos mostrar, claro, vulnerabilidade, mas dependendo da circunstância, muito zelo nessa exibição de vulnerabilidade. O que é exibição de vulnerabilidade que eu estou aqui me referindo? Estou, inclusive, nesse tópico aqui, tá? A causa do nervosismo, algo novo, quando você faz algo novo. O que é isso? Quando você concluir alguma coisa, seja um vídeo, concluir uma exposição, seja alguma coisa na TV, no rádio, nas redes sociais de uma maneira geral, uma live, uma transmissão ao vivo, não importa. Quando você for comunicar, mesmo que você viva aquele nervosismo, aquela inquietação, tá tudo bem, você já compreendeu, é algo novo. Mas ao final, você não precisa ficar replicando e reproduzindo isso para todo mundo, não. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso pode, atenção, isso pode provocar um efeito não interessante para você. Que efeito é esse ainda não interessante para você? Ora, se você vai fazer uma apresentação, vai participar de uma live e você começa a ficar nervoso, nervosa, e é natural, mas você conduz bem a live, beleza, tranquilo. No final, aí você vai conversar com um amigo, uma amiga, 2, 3, 10 pessoas, vão mandar uma mensagem, dizer que gostaram, que foi bacana e tal, e você vai dizer para todos, nossa, eu fiquei muito nervosa, nossa, eu fiquei muito nervoso, nossa, quase não conseguia. Não precisa. Porque essas pessoas que vão ouvir esse excesso seu de relato, pensarão, poxa, fulano ou fulana ficou muito nervoso ou nervosa. Então eu acho que não é de bom tom chamá-la para uma próxima ocasião. Faz sentido? Não estou dizendo nem recomendando que você eu sou mal, porque não é. Eu citei aqui 17 anos depois, minha perna tremendo, mas qual foi o único comentário que eu fiz, para ser muito fiel ao relato? Quando nós estávamos indo a caminho do carro, eu comentei com o cinegrafista máquina, eu falei, caramba, eu fiquei com minha perna esquerda tremendo. Eu imaginei que, olha que coisa, eu imaginei que não fosse conseguir concluir. Apenas isso e nada mais. Eu não fiquei, aí eu disse para outro, nossa, olha, quase não conseguia. Nossa, quase, não precisa. Você partilha 1 ou 2 vezes e tá tudo bem, segue o jogo. A vivência, a prática, a circunstância, acima de tudo, a frequência permitirá que você possa controlar esse nervosismo. Só para deixar bem claro, o problema não é você ficar nervoso, nervosa. O problema é você não controlar esse nervosismo. Todos ficam, gente. Todos ficam. Percebam isso, tá? Só para ficar presente para você. Combinado? Mas existe outra causa também do nervosismo. E qual é? Quando você não domina o assunto. Eu sou categórico com os meus alunos. Categórico. Esse é um dos pilares, inclusive, do meu método. Quando você vai transmitir uma informação, uma mensagem, só fale sobre aquilo que você domina. Ponto. Vou repetir. Só aceite falar sobre aquilo que você domina. Vai fazer uma exposição? Vai conduzir uma reunião sobre determinado tema? Você conhece? Você efetivamente tem confortabilidade? Fica absolutamente confortável quando vai trabalhar esse tema? Ah, não fica? Então não vai não. Ah, você vai participar de uma live sobre um assunto que não é a sua principal expertise. A minha recomendação, não vai não. Ah, você é convidado para conceder uma entrevista na TV, no rádio, para exatamente produzir o seu conteúdo sobre um assunto que você não tem esse domínio pleno e tranquilo. Minha recomendação, não vai. Sabe por quê? 2 razões. A primeira, você não vai ser percebida agindo dessa maneira como alguém absolutamente, atenção, absolutamente com autoridade para falar naquela temática. Porque se você aceitar falar sobre tudo, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, ah, fulano, ele é o cara da saúde. Ah, fulana, ela... Vamos pegar esse mesmo exemplo. Fulano, é o cara da saúde. Não, ele é o cara da nutrição. Não, ele é o cara da fisioterapia. Não. Peraí, defina-se.
É importante você estar presente para isso. Percebe? Isso é fundamental. Eu ainda não aceito falar sobre outras temáticas. Eu falo sobre comunicação, porque eu quero ser o cara da comunicação. Essa é a diferença. E eu me empenho, estudo, renovo, amplio demais o meu repertório e vou gerando resultado nos meus alunos, exatamente proporcionando que eles saiam do nervosismo à confiança para se comunicar. Independente onde é essa comunicação, aqui na câmera, ao vivo, numa entrevista jornalística ou diante das pessoas. Eu quero ser percebido como essa pessoa e você. Vai ser percebido como o cara disso, o cara daquilo, a profissional disso, não define o norte a ser seguido, porque senão as pessoas não vão conseguir perceber exatamente o que você faz ou a competência que você tem. Os profissionais liberais, eles pecam muito nesse aspecto. Vamos pegar lá um profissional liberal, vamos lá. São tantos, né? Nós temos advogados, nós temos médicos, nós temos nutricionistas, fisioterapeutas. Mas vamos lá, vamos pegar advogado. O advogado, a gama do direito é muito ampla. Eu digo isso porque eu tenho muitos alunos do universo do direito. Juízes, desembargadores, ministros aqui em Brasília, inclusive, que a gente atende, defensores públicos, promotores, muitos advogados das mais diversas áreas. Ora, se você é advogado trabalhista, não aceite falar sobre outras coisas, não. Porque é uma oportunidade que eu vou aparecer. Será que é apropriado você aparecer dentro de uma temática que não é a sua expertise? Percebe isso, a importância? Então, olha, tenha muito cuidado. Se você não domina o assunto, não diga sim diante das oportunidades. Tenha certeza, o não, ele também é importante. O não, ele também te ajuda a só focar no que realmente interessa. Essa é a primeira razão para que as pessoas não vejam você como um profissional múltiplo, não saiba identificar exatamente como é. É óbvio que todos nós precisamos, só para deixar bem claro, muitas coisas ao mesmo tempo. Mas a questão é, você quer ser percebido, você quer ser percebida de que maneira? Qual é a referência que você quer? Como um profissional generalista ou um especialista em alguma coisa? Percebe? E a segunda razão é que quando nós não dominamos o assunto, diante de uma pergunta, basta uma perguntinha um pouquinho mais elaborada, a gente vai titubear, a gente vai gaguejar, a gente não vai comunicar de maneira apropriada e muito menos projetar confiança, que é o mais importante. É isso que você quer? Aí alguém faz um questionamento que está um pouquinho fora do seu escopo de atuação e você... Então, sabe como é que é? Eu vejo isso muito em empreendedor também. Atenção, atenção. Seu produto é X, eu sei que você conhece um pouquinho de Y também. Mas se alguém perguntar sobre Y, você até pode, claro, justificar, explicar, ponderar alguma coisa. Mas se a pessoa começa a perguntar detalhes de Y, seja muito franco. Seja muito claro dentro desse propósito, porque senão você pode transmitir, muitas vezes você é questionado, empreendedor, sobre o produto Y, até para testar a sua capacidade de conhecimento. Se perguntar sobre X ia ser ótimo, né? Você ia discorrer, ia desenvolver, ia falar, ia comunicar de maneira tranquila, mas vai perguntar sobre Y, aí você vai querer demonstrar algo que você não sabe e vai titubear aqui na explicação. Aí a impressão que você vai passar vai ser horrível, e isso, claro, vai comprometer o seu processo. Isso em qualquer atividade. A reflexão aqui que eu quero discutir com você é: quando te convidarem para falar sobre alguma coisa, independente se o seu universo está dentro da saúde, as atividades e profissões dentro da saúde, se o seu universo está dentro das humanas, da comunicação, dentro do agronegócio, a gente atende muita gente do agronegócio, na área de exatas, muito zelo, muito cuidado, reflete. É a minha atividade? Eu sou expert nesse processo? Sim, vai para cima. Vai para cima. Mas se não for, não. Porque uma perguntinha pode simplesmente destruir a sua imagem, tá? Pode destruir. Não faça isso. E para destruir, super fácil. Para você recuperar essa reputação e credibilidade, muito difícil. É uma jornada, tá? Mas existem outras causas para o seu nervosismo. Olha aqui. Mais uma, o medo de falhar. Nós somos impressionantes e incríveis. A gente acha que somos absolutamente perfeitos. A gente não falha, a gente não pode falhar, a gente não pode errar. Não, a gente erra. Não, a gente falha. Ou vocês acham que todas as apresentações que eu vou realizar, elas são 100% maravilhosas? Não, porque não existem apresentações 100% maravilhosas.
Eu costumo dizer, inclusive, que a melhor apresentação sempre está por vir. O melhor vídeo é o próximo. Mas por causa disso, Wellington, não vou me preocupar muito com o vídeo que eu estou gravando agora. Ao contrário, eu estudei bastante para me preparar e dividir com vocês aqui essas causas, as principais causas do nervosismo, que comprometem completamente, se você não souber conviver e lidar, o seu desempenho empreendedor, o seu desempenho profissional liberal. Você que atua como empregado em empresa e busca crescimento, busca desenvolvimento de carreira dentro da empresa que você atua hoje. Se você efetivamente não tiver essa consciência que é possível falhar, você vai sofrer. Nossa, olha, eu sei o que é isso porque durante muito tempo da minha vida eu não aceitava falhar. Mas aquilo me doía, aquilo me corroía. O falhar, vamos dar um exemplo bem prático, vamos lá. Eu ia fazer uma entrada ao vivo. E nessa entrada ao vivo, o editor em São Paulo tinha combinado comigo que duraria 45 segundos. E aí a minha participação durou 50 segundos. Então esses 5 segundos acabou sendo um pouquinho mais do que ele tinha dito. Isso acabava comigo. Ninguém falava nada, mas eu próprio me questionava, caramba, como eu passei 5 segundos, não pode, vai comprometer o jornal. Eu criava uma jornada, uma loucura tão grande, o peso dessa responsabilidade era tamanho que muitas vezes não tinha peso nenhum. Foram 5 segundos, foi um erro, desculpa, editor, e ele nem falava nada, a cobrança era minha. E aí simplesmente caberia depois eu dizer, poxa, desculpa ter passado 5 segundos, foi mal ter devolvido, que a gente entrava no ar e devolver, desculpa ter devolvido antes do tempo ou depois do tempo, e tá tudo bem, segue o jogo, você nem lembra disso, mas você fica com aquele medo de falhar, você fica que aquele procedimento que você vai realizar tem que ser perfeito. Pô, não tem que ser perfeito, você vai se doar, vai se dar o melhor. Mas quando você amplia demais essa carga de perfeição, isso inevitavelmente vai comprometer. Vai comprometer inclusive a sua mente. Porque se eventualmente algo sair errado, vai ser um desastre. Um desastre para você. Um desastre para a sua aceitação diante de uma falha, que todos nós somos susceptíveis. Ah, Wendy, então eu vou ficar falhando o tempo todo. É óbvio que não é isso que eu estou dizendo. E você que está aqui me acompanhando já percebeu, você é inteligente o suficiente, já percebeu. Mas eu quero que você reflita. Você é profissional liberal, independente da área. Você é empreendedor. Você que me acompanha aqui, independente da sua atividade profissional. Preste atenção. Falhar é natural. Corrige e avança. Corrige e avança, corrige e avança. O que não dá para ficar se martirizando o tempo todo por causa daquela falha. Aí não rola, aí não é legal, isso acaba com você. E dificilmente, quando você se martiriza demais, você consegue se livrar do nervosismo. Não faz isso. Não faz isso para o seu bem. Tá? Não faz isso para o seu bem. Em algumas ocasiões, quando você for fazer uma apresentação para um cliente, não vai ser legal. Porque você não estava bem naquele dia, não acordou bem, não teve uma manhã legal, não teve uma tarde boa, a noite foi péssima, a madrugada nem dormiu. E você vai fazer aquela apresentação, você vai se doar ao máximo e não vai conseguir fechar por alguma razão. Porque não conseguiu controlar o nervosismo, porque o seu processo de convivência com a falha é muito difícil. A minha recomendação para você é entenda, não conseguiu fechar? Tá tudo bem, você só precisa de um sim. Eu costumo dizer isso muito para mim mesmo diariamente e reproduzo isso para os meus alunos. A gente trabalha não por nãos no plural, por um sim, basta um sim. É só isso que você precisa, porque quando você tem um sim, você renova. Eu, sinceramente, eu simplesmente eu bloqueei qualquer não que eu recebo, independente do que seja. Quando eu vou fazer algum projeto, quando eu vou desenvolver alguma ideia, eu esqueço. O não, ele vem, ok, obrigado, tal, outro. Obrigado, ok, outro, segue. É dessa maneira que você deve conviver com o não. Você só precisa de um sim. Quando você entende que só precisa de um sim, você compreende também que tá tudo bem falhar. Tá tudo bem falhar. Porque se está tudo bem falhar, o nervosismo passa a ser controlável. O que não dá é se martirizar a vida inteira, porque você não aceita
Não aceita sob hipótese alguma qualquer tipo de falha. Para com isso, tá? Está acabando com você. Para com isso, de verdade. Outra razão do nervosismo. Essa aqui é clássica. O julgamento dos outros. Por que nós temos tanto medo? Por que nós temos tanto temor em falhar? Como estão ligados aqui o medo de falhar com o julgamento dos outros? Porque nós temos tanto medo de falhar para que os outros não possam nos classificar dentro de um processo. Ah, fulano é bom, fulano não é. É ruim. Ah, fulana consegue, fulana não consegue. Esse julgamento, a opinião alheia, ela paralisa. Literalmente paralisa. Eu sei o que é isso, já citei um caso para vocês. No passado da minha vida, a cobrança em torno que eu tinha de mim, de jamais falhar, de buscar a perfeição, eram tamanhas que quando eu não conseguia a perfeição, e eu jamais conseguia a perfeição, porque ela não existe, eu sentia como se fosse uma falha. E uma falha representada e gerava muito nervosismo. E aí, diante do nervosismo, para complementar, eu pensava, caramba, o que é que vão achar de mim? O que é que vão pensar de mim? O que é que as pessoas vão falar? Meu Deus, dane-se! Dane-se a opinião dos outros. Dane-se, eu ia falar uma outra palavra mais forte aqui, tá? Dane-se. Até porque, se você me acompanha aqui, você sabe que existe a regra dos 3%. A regra dos 3% é: no mundo, independente do que você fizer, independente do que você disser, independente do que você vestir, independente do que você apresentar, independente do que você realizar, 3% das pessoas não vão gostar de você por alguma razão. Não importa, elas não vão gostar de você. A questão é, você vai focar nesses 3% ou vai voltar o seu olhar, as suas atenções e esforços para os 97%? É simples e prático, objetivo e direto. É assim. Quando você compreende que não deve, atenção, preste atenção nisso, preste atenção. Quando eu entendi e incorporei isso para a minha vida, mudou meu jogo, mudou a minha mentalidade. Quando a gente entende que os 3% não são importantes, e sim os 97%, a gente para de se preocupar com a opinião dos outros. Simples assim. Simples assim, dessa maneira. Percebe? E você, até quando vai continuar preocupada com a opinião dos outros? Até quando vai se permitir paralisar? Até quando? Me fala. Você realmente merece isso? Eu entendo que você não merece. Por isso, na hora de pensar no julgamento dos outros, elimina a regra dos 3%. Não vão falar mesmo, desde que falem. Então, as minhas atenções estão nos 97%. Isso permite que você controle o seu nervosismo. Isso muda o jogo. Só para ficar bem presente para você. Isso muda o jogo, tá bom? Mais uma causa aqui do seu nervosismo. E qual é? Tá aqui, olha. O medo de esquecer. Por quê? Aí, o medo de esquecer, ele remete a uma série de outras circunstâncias e problemas. Mas vamos à raiz. O nervosismo, ele surge a partir de uma série de circunstâncias. Uma delas é o medo de esquecer. Esquecer o que vai dizer, esquecer o que vai explicar, esquecer o que se comprometeu a falar, esquecer o que é crucial para você comunicar. Esse esquecimento, ele literalmente, esse medo do esquecimento, ele literalmente, em algumas ocasiões, paralisa as pessoas. Porque aí nos remete a outros problemas. Porque se eu esquecer, eu vou falhar. E se eu falhar, eu serei julgado pelos outros. Percebe? É um ciclo, neste caso, vicioso. Você precisa sair disso. Inevitavelmente, tá? Outra razão para que você tenha nervosismo na hora que vai se comunicar. Tá aqui, olha. Não estuda e nem se prepara. Nossa, isso aqui é tão óbvio, mas é importante destacar. Como é que você não quer ficar nervoso se você não estudar nem se preparar? Como é que você não quer ficar?
Quando nós estudamos e nos preparamos, nós ainda ficamos nervosos. Quanto mais quando a gente não estudar e não se preparar. É por isso que na hora que você for fazer uma exposição, uma apresentação, uma entrevista, participar de uma live, qualquer coisa que seja, se prepara, estuda. Pensa principalmente, eu sempre faço essa reflexão, quais aspectos novos eu posso trazer aqui para o meu público? Quais aspectos diferentes eu posso dividir com as pessoas que vão me ouvir? Quais aspectos, quais novidades, quais detalhes eu posso evidenciar para que a minha comunicação seja ainda mais confiante e isso gere e agregue ainda mais valor? Quais aspectos? Isso é estudar, isso é se preparar. Quando você faz isso, inevitavelmente a sua exposição, a sua comunicação ela passa para um outro nível. E aí você tem confiança ao se comunicar, que é o grande objetivo. Você está aqui para ter confiança na hora de se comunicar. Mais do que isso, sair do nervosismo, tá aqui, sair do nervosismo e chegar à confiança para se comunicar, tá bom? Fechado? Gostou do vídeo? Então escreve aqui. Escreve aqui a sua opinião. O que é que você achou desse vídeo? Eu quero ver a sua opinião. Escreve aqui embaixo nos comentários. Deixa a sua avaliação. E mais do que isso, sugere temas aqui embaixo que eu possa com o maior prazer abordar e trazer e gravar vídeos exclusivamente para você. Fechado? A gente se vê. Tchau, tchau.